Salve, salve, meu povo, como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, trazendo para vocês aqui mais um episódio aqui para reverberar com vocês. Mais um episódio que tá atrasado para variar. Um episódio que aconteceria no dia 23 de setembro, mas agora a gente já tá melhorando. A gente tá gravando 23 de setembro, episódio 113, já estamos começando a equiparar aí. E eu queria dizer para vocês que a gente vai ter esse episódio, vou começar a fazer com mais frequência agora, vou tentar equilibrar até o final dessa semana para que a gente consiga melhorar para vocês o Filosofia Reverbérica, o podcast, o meu, o seu, o nosso, meu querido Reverbérica, minha querida Reverbérica. Mas, por enquanto, a gente vai manter aqui o episódio de número 113, que originalmente ele é um episódio para que você reverbere e aconteceria no dia 23 de setembro, que seria um sábado, um sabadão. Bom, e nesse sabadão, 23 de setembro, a ideia é a seguinte. É uma frase de um cara que eu admiro muito, um cara que sem ele acho que minha vida não seria nada, né? Minha vida é que sou eu mesmo. É uma frase minha, eu costumo dizer que é assim. Toda história, ela tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. E não adianta você tentar, não dá para mudar a ordem. Então toda história tem seu começo, seu meio e seu fim. Não dá para mudar a ordem. E quando a gente pensa em começo, meio e fim, muitas vezes a gente está pensando que a história, a gente está partindo, né, o início, a metade, que vai concluir, e nem sempre é disso que a gente está falando. Na maioria das vezes é disso que a gente está falando, né, do começo da história, do meio da história, do final da história. Mas eu gostaria de dizer para você, meu querido Reverbérico, minha querida Reverbérica, que nem sempre o fim é o final. Às vezes o fim, nesse contexto que eu falo para vocês, é o motivo pelo qual você realiza as coisas que você realiza. O motivo pelo qual você faz o que você faz. Então nem sempre o começo, né, ele é um início, ele pode ser um começo de alguma coisa que você tem pensado, algum começo de algo que você tem planejado e que ele vai passar, né, por algum momento de produção e ele vai ter um objetivo, que não necessariamente é o fim disso, né? A finalidade, fim enquanto finalidade, onde você buscaria chegar com o que você tem de propósito ou de proposta. E não é bom você alterar essa ordem, né? Porque às vezes você pensa o fim, se você colocar o fim num processo de começo, pode dar tudo errado. Porque se de repente você tem uma finalidade e você não alcança essa finalidade que você está começando a fazer, você acaba se decepcionando, acaba se frustrando e acaba não fazendo. E acaba estagnando ou acaba, né, como a gente costuma dizer, procrastinando, acaba não fazendo o que tem que ser feito. E quando você não faz o que tem que ser feito, a situação complica. A situação complica porque é o que a gente fala sobre básico, né? Fazer o básico bem feito. Quando você faz o básico bem feito, com certeza as coisas começam a fluir para você. E eu queria dizer, pensando também aqui, para que você reverbere comigo, que nem sempre o nosso começo, nosso meio, nosso fim, ele é previsível. E assim, a gente consegue prever onde vai começar, onde que vai caminhar e onde que vai terminar. Por vezes a gente não consegue pensar nisso. Mas o fim, enquanto finalidade, né, do porquê você está fazendo, acaba sendo fundamental para que você dê conta de realizar coisas que, por vezes, você teve dificuldade de realizar, sabe lá em qual momento, né, da história da sua vida, ou em momentos em que você acredita, né, em propostas possíveis de se fazer as coisas, enfim. Bom, mas eu trazendo, né, a partir desses elementos para nosso diálogo, nossa conversa aqui, né, para que você reverbere, é importante a gente pensar o quanto,
né, esses elementos que a gente traz enquanto finalidade, né, enquanto busca de onde que termina determinadas coisas, né, o que eu gostaria de dizer como finalidade para as coisas que eu faço, elas se pautam muitas vezes em conhecimentos e buscas que a gente pensa num processo, né? Esse processo de começar, passar pelo processo, concluir. Eu vou dar um exemplo, novamente, eu me usando de exemplo, né? Vocês estão acostumados de fazer, eu estou careca de fazer. Se você for pensar, vamos lá, qualquer curso, né, no meio de um curso de especialização, onde eu estou começando a estudar neuromarketing, e para entender melhor esses processos do marketing digital, do marketing em si, e entender como é que as coisas fluem na atualidade. E aí é legal trazer para vocês como exemplo isso, e reverberar com vocês no sentido de pensar que a gente não sabe o que a gente encontra pelo caminho, mas a gente sabe por onde caminhar. A gente sabe que, por exemplo, eu precisava de uma faculdade, eu precisava de um lugar para eu buscar esses conhecimentos. Mas eu poderia fazer um curso no YouTube, poderia fazer várias coisas. Poderia até conversar com pessoas que trabalham com essa área e elas me trazerem os conhecimentos ou dialogar sobre isso. Mas eu preferi fazer uma formação e essa formação tem me dado algumas bases e no final de tudo isso eu vou estar chancelado por essa faculdade e poder até abrir possibilidades de atuação relacionadas à área do marketing, como eu tenho pensado mesmo, tenho buscado nos últimos tempos. Contudo, se eu for trazer para vocês que eu imaginava as coisas que eu ia estar estudando, as coisas que iam estar acontecendo, eu estaria mentindo para vocês, porque eu não faria ideia. Não fazia ideia do que ia aparecer, eu não fazia ideia das coisas que poderiam surgir durante essa caminhada. Então, o começo, né, de fazer inscrição, de começar o curso e tal, e aí o meio mas eu não vou saber do fim. Né, o que eu imagino é que eu vou concluir o curso, né, daqui a alguns meses, mas com a finalidade de eu trabalhar, de eu buscar algo relacionado aí ao neuromarketing, ao marketing, sobretudo marketing digital, que é uma área que eu tenho visto muito crescimento, muita possibilidade aí de ganho, e como tem acontecido, né, aqui esse modelo de mídia social, né, que a gente acaba fazendo aqui com esse podcast, né, com filosofia reverbérica, ele acaba sendo também um dos modelos de mídia social que acaba agregando pessoas, acaba circulando em rede, né? A rede social, recentemente eu ouvi uma pessoa muito forte, né, muita influência na área, dizendo que a rede social acabou, né? E eu tendo a entender que é isso mesmo. A rede social acabou e você tem hoje um espaço de mercado. É um espaço onde as mídias sociais elas estão ali para se fazer dinheiro, para se ganhar dinheiro, para se, como se diz, né, na linguagem do marketing digital, não para ganhar, porque ninguém ganha nada, né? Quem ganha é criança. Adultos fazem dinheiro, é o que se diz, né, no meio digital. Então, com o fim das redes sociais, esse crescimento de uma área de negócios voltadas para as mídias digitais, eu acredito que o neuromarketing é um caminho bem denso para se trilhar, como eu já faço até outros cursos, enfim, mas para se aprofundar. E eu gostaria, né, de trazer para vocês que esse fim, né, do curso que eu estou fazendo não é um fim em si mesmo, né? Ele tem uma finalidade, de eu se conhecer, de eu saber e aprofundar conhecimento sobre essa área. Mas, de forma alguma, isso descarta os conhecimentos que eu já tinha sobre, né? Poderia até aprofundar de outra maneira. Mas a finalidade se dá no contexto de aprendizagem. E o fim nunca vai existir, né? Porque eu vou continuar fazendo, estudando, pesquisando, buscando informações que vão acrescentar no cotidiano. Então, não existe uma outra ordem. O começo está aí, o meio está aí, o fim, não
não sei quando vai ser, mas não existe outra ordem. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, queria pedir para que vocês partilhassem essa mensagem, compartilhassem com as pessoas, tanto aqui pelo YouTube, como também pelo Spotify, ou da forma que você achar melhor, você compartilhar com as pessoas, mas principalmente que vocês guardassem essa mensagem no sentido de que tudo tem o seu começo, seu meio e seu fim, ou a sua finalidade, para que você nunca mude essa ordem, mas que sempre siga cada vez mais produzindo a partir do começo, do meio e do fim das coisas. Então eu deixo aqui para você um beijo no seu coração e mandando aquele velho recado: bebe água.